Bom, aqui pessoal, a gente vai ver a instalação do Windows Server utilizando aqui uma máquina virtual. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a nossa máquina virtual. Vou colocar aqui o nome de, por exemplo, Windows Server 2019. Escolher o local onde a nossa máquina virtual vai ser criada. No meu caso aqui eu vou alterar, porque eu tenho uma pasta específica onde todas as minhas máquinas virtuais ficam, mas no seu caso não necessariamente você vai ter que alterar. Geralmente não precisa. Aqui na imagem ISO você vai escolher onde está o seu arquivo ISO, que é a imagem de instalação do Windows Server. Então aqui no meu caso ela está aqui, então Windows Server. E aqui a gente pula a instalação desassistida, porque a gente quer fazer aqui a instalação passo a passo. Só em próximo, vamos deixar aqui pelo menos uns 2 núcleos de processador. Podemos deixar aqui 2 GB de memória RAM. E próximo, 50 GB de armazenamento e finalizar. Vamos agora iniciar a nossa máquina virtual. Temos aqui a inicialização da nossa máquina virtual, em que vocês vão reparar que o Windows Server ele é muito parecido com o Windows normal, o Windows cliente, que a gente está acostumado a fazer a instalação do sistema. Então ele tem uma interface gráfica ali e a gente segue o passo a passo até a gente concluir a nossa instalação. Aqui a gente tem as opções de selecionar país, o layout do nosso teclado. Então aqui é a BNT2, a gente só altera ali, instalar agora. Aqui temos várias opções que podemos escolher, como explicado em aula. A gente tem o Windows Server Standard e o Data Center, e cada uma dessas versões tem a sua versão experiência desktop. Então quando a gente, por exemplo, tem a Standard e a Data Center aqui, a Standard geralmente aqui ela é recomendada ali para um ambiente mais onde a gente tem ali um número menor de computadores. O Data Center já é para computadores com maior potência, para redes maiores. Basicamente é isso, simplificando bastante, só para a gente não ter que se aprofundar muito nisso. E tem a experiência desktop. Experiência desktop nada mais é do que a Graphic User Interface, a interface gráfica do usuário, que é essa telinha que a gente tem igual no Windows. O Windows ele é um sistema operacional gráfico, então a gente tem aqui, a gente acessa, por exemplo, o explorador de arquivos, a gente tem aqui o mouse, tudo isso aqui é uma interface gráfica. Mas a gente tem em contraponto a isso, por exemplo, um sistema operacional que é somente por linha de comando, que é Command Line Interface, que o sistema operacional inteiro é isso aqui, ó, é somente isso aqui. Então você controla todo o sistema operacional através de linhas de comando. Então aqui, por exemplo, os comandos que a gente tem. Existe um sistema operacional que é só isso aqui. Mas no nosso caso aqui, nós vamos utilizar a experiência desktop. No caso, utilizando aqui o Windows 2019 Standard. Então vamos avançar. Aqui, aceito os termos, avançar. Personalizado. Aqui a gente pode, se for necessário, de acordo com a necessidade do seu contexto, pode ser que seja necessário fazer a partição do seu disco. Aqui no nosso caso, como é só um exemplo para a gente só instalar aqui, a gente vai avançar sem fazer nenhum tipo de partição. E é só aguardar a finalização da instalação do sistema operacional. Temos aqui. Agora com a instalação quase finalizando, é só aguardar aqui que o servidor ele já vai reiniciar. Agora o nosso servidor reiniciando, para garantir que ele não fique rodando a ISO toda vez que ele iniciar e não iniciar novamente a instalação, vem aqui em dispositivos, discos ópticos, remover disco virtual. Aí agora o nosso sistema operacional vai inicializar.